Graça e paz, meus queridos, amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, 11 e 12. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são este: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cílios, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixe sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregares entregar, não vos dê cuidado, como que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é aquele que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em treva, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai.
e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estais no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estais no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só, que seja um copo d'água fria, a um destes pequenos, em mim, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Capítulo 11. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e verdes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, sim, que fortes ver, um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, mas então que fortes ver, um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. As 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor
para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menor rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo e todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo, viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não os sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que tem uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bens nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Estes não expulsam os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegarão a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. As árvores e seus frutos. Ou fazei árvore boa o seu fruto bom, ou fazei árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por 2 palavras será justificada, e por 2 palavras será condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, se não lhe dará sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, achando a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar ali. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse aos que lhe falaram: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para o seu discípulo, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estais no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura diária, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Mateus, o capítulo 13, capítulo 14 e o 15. A parábola do semeador, capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho,
e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábola? Ele respondeu e disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá muito fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A palavra do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo o ajuntai-o
no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra palavra lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e os colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanha para o cesto os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e semearão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria?
e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhes veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profetas sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A morte de João Batista, capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhes desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto. Apartando e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dar-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o,
caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar na orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. A tradição dos anciãos, capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo esta palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque o coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali,
foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram ao pé de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar, e os cegos ver, e glorificava a Deus, o Deus de Israel. E Jesus, chamando os discípulos, disse: Tem compaixão da multidão, porque já estás comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tende? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém? Fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Mateus, no capítulo 16, 17 e 18. Capítulo 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda,
tinha se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem de 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simeão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer a muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendem as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram muitos, e Elias falando com ele. E eis que apareceram-lhe Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz
que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem? Então os escribas, que é mister que Elias venha primeiro. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão estes também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhes de um homem, e pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram os seus discípulos, e não puderam curá-lo. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e ele se entristecerá muito. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas. Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: Que te parece, Simeão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O maior no reino dos céus. Capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhes pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e o atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com o olho só, do que tendo os dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Verdes, não desprezei alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que estais no céu, que um destes pequeninos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se deles, e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhes perdoarei. Até 7? E Jesus disse-lhes: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhes devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhes devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, e contristaram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo mau, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti?
Indignando seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devias. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de todo coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje nós vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 19 a seguir, acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e a que casa com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar a si? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saiu perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, a nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntando-lhe: Por que estáis ocioso todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu óleo porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condenar-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará.
Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que quereis? Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe ele: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dar-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem a autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. E saindo ele de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse-lhe: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo.
E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foi ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos, clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidastes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo, com que autoridade fazeis isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes também, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhe, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se o primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se o segundo, falou de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe o primeiro, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino do céu, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda uma parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arredou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos.
E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um e mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão nele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino do céu, o reino de Deus, vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinha por profeta. Amém, meus irmãos? Finaliza aqui mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Mateus, a partir do capítulo 22. A parábola das bordas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bordas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bordas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bordas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bordas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, porém, às saídas dos caminhos e convidai para as bordas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos nupciais. E disse-lhes: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, de César. Então eles lhe diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é, então, que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra.
nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizem: qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que significa o ouro? Que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, sobre o altar, esse é devedor. Insensato e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, e o endro e o cominho, e desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Devais, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. O sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da assolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à extremidade e de uma à outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua, exortação e vigilância. Porém, naquele dia
E ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda dos filhos do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não o deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os turbulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fica todos na paz do Senhor Jesus.